Bom dia, seja muito bem-vindo. Estamos ao vivo, Despertar 633. Vocês que estão já aí despertados para a vida, seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos continuar com o tema sobre família e eu quero que você prepare o seu coração e não só, prepare aí os seus dedos também e partilhe essa live com outras pessoas, com outras eh, famílias que precisam ouvir esta palavra. Então, seja muito bem-vindo, vocês que estão aí, muito obrigado desde já pela presença de vocês. Vocês fiquem à vontade para dar um like, para também enviarem um emoji ou também partilhar essa live. Por quê? Porque quando você faz isso, você pode também ajudar outras famílias, outros casais, enfim, outras pessoas a serem prósperas, serem felizes e ter uma vida com mais qualidade. Hoje nós vamos falar sobre família, né? As diferenças não dividem, na verdade, elas sustentam o propósito. E nós vamos falar um pouco disso, porque fala sério, não é? Quando você está com uma pessoa que pensa diferente, às vezes tem muito atrito, tem muito problema e às vezes não é fácil, não é? Gerir essas situações, gerir esses problemas, esses desafios, e muitas das vezes as pessoas acabam por abandonar o barco, a desistir, a largar tudo. Mas quando nós entendemos que as diferenças podem somar, as diferenças podem fazer crescer, podem alinhar propósitos, isso tudo muda. Então eu quero convidar você a ficar atento, porque talvez aquilo que você tanto luta pode ser a sua maior arma. E é justamente nessas diferenças que nós nos complementamos e nós passamos a ser mais fortes, mais robustos. Todos vocês que estão aí, quem é que estão aí? Tá aí o Marcos, a Laís, a Suelen, a Leda Cruz, a Karina, o Wanderson, a Sueli e o Arthur. Seja muito bem-vindo. Este tema é muito engraçado, porque quando nós falamos de diferenças, não é? Falamos de que pessoas têm diferenças e nós, os casais ou as pessoas querem mudar os outros, não é? Querem que os outros pensem como ela, queremos que os outros falem como nós falamos, organize como nós organizamos, raciocine como nós raciocinamos. E todas essas diferenças ou essa vontade de que o outro, a outra pessoa, seja igual a nós, muitas das vezes gera frustração, gera perda de energia. Por quê? Porque, na verdade, ninguém muda ninguém. Então, igualdade, né, é diferente de identidade. A pessoa ela tem uma identidade que é diferente, ou seja, ela não vai ser igual a mim, ela não vai ser, ela pode pensar com o mesmo objetivo, mas não vai pensar da mesma forma. Ela pode andar no mesmo caminho, mas não vai andar do mesmo jeito. Até porque a estrutura dela é diferente da minha. Por quê? Caso contrário, nós seríamos todos cópias, mas nós somos únicos. E por sermos únicos, há uma grande diferença aí. Qual é a grande diferença? A identidade. A sua a sua impressão digital é única, a sua íris o ocular é única, o seu DNA é único. Por que que nós muitas das vezes vamos querer então que as outras pessoas sejam igual a nós? Então, na verdade, não queremos que as outras pessoas sejam igual a nós, porque isso é impossível pensando racionalmente. Mas nós queremos, na verdade, que as pessoas estejam com o mesmo propósito, estejam conosco alinhados com o mesmo objetivo, com o mesmo sonho ou o mesmo projeto. E isso é fundamental perceber que há uma diferença entre identidade e igualdade. Então, igualdade é uma coisa, não existe pessoas iguais. Identidade é outra coisa. Cada um tem um ponto forte, cada um tem um ponto fraco. E isso é engraçado, e isso que traz crescimento, e é isso que traz, a beleza de uma família, de uma parceria, né, eu estou dizendo parceria, mas entenda, eu sou claramente, a favor do casamento e não de viver amasiado
e não de viver aí só juntos, não é? Que hoje existe uma tendência, as pessoas juntam e vamos ver o que que dá. Ei, você quer realmente ter uma vida saudável, uma vida feliz, você tem que saber cumprir princípios. A pessoa, ela não existe bônus sem ônus. E hoje nós vivemos uma geração que quer o quê? Quer ter o bônus, quer aproveitar, quer deleitar, mas não quer ter ônus. Qual é o ônus? A responsabilidade, o dever, a aliança. E isso pode custar caro. Eu conheço pessoas, várias, que juntaram, às vezes gastaram até muito dinheiro, mas depois deram errado. Por quê? Porque fica ali no limbo. Ah, eu fui, não fui, é e não é, caso e não caso. Ah, Raniel, mas isso é muito complexo. Então, justamente por ser complexo, tem que ser levado a sério. Porque se porque se é complexo e eu levo ali mais ou menos, ocorre problemas. Então, por ser complexo, eu tenho que pensar bem, eu tenho que abrir bem os olhos antes, porque depois é fechar os olhos ao máximo e trabalhar de outra forma, com outra estratégia. Não é fuga, é enfrentamento. Então, namoro, noivado, você pode até aplicar a fuga, mas quando entra no casamento é enfrentamento. Não tem outra conversa. Mas entenda, esse enfrentamento não é para o outro mudar a cabeça do outro, a estrutura fisiológica do outro. Não é para mudar a outra pessoa. Antes, pelo contrário. É para que juntos, apesar das diferenças, possam crescer. Então escreva aí, aliança. Esta é a palavra-chave. Aliança. Bom dia também a Camila, ao Halan, a Miriam, ao Davi, muito buenos dias, Davi, a Talita. Depois temos que falar, Talita, quando quiser ligam. O Valdo, a Geraldina, todos vocês. Então, essas diferenças entre casais, entre pessoas, não é mal, é fundamental. Imagina, a família como um corpo, por isso que existe o corpo familiar, não é? Ou seja, quando eu entendo que a família tem as diferenças, e com as diferenças que eu torno-me ou tenho uma estrutura familiar única, e eu aposto nisso, é fundamental. Então, não queira mudar a identidade da pessoa, porque a identidade não se muda. Porque existe uma coisa na identidade que se chama persona, personalidade, pessoa. Por mais que a pessoa queira falar como você, comer como você, pensar como você, organizar as coisinhas como você, ela não vai conseguir manter aquele padrão, aquele ritmo. Por quê? Porque a personalidade é a tendência natural de executar, fazer ou pensar de um jeito e de uma forma única da própria pessoa. Ora, então, Raniel, o que que eu faço? Porque a pessoa não dá, ela não pensa como eu e não vai pensar. Ela não faz como eu e não vai fazer. Ela não organiza como eu e não vai organizar. Então, o que que faz? Agarra nas diferenças. Então, se um organiza melhor, ele fica para organizar. Mas o outro não quer dizer que não organiza, que não vai organizar. Ele pode reduzir a desorganização. O outro tem outro ponto forte. Ele vai trabalhar este ponto forte e você vai ficar de apoio. Então, vice-versa, ou seja, essa pluralidade e diferenças é fundamental para que possa haver alinhamento de propósito. Imagine, se todos fossem iguais, não teria graça, não teria desafio, não teria crescimento. Porque são essas diferenças que fazem ter crescimento, que fazem ter propósito, não é? Então, é fundamental. Imagina, eu e a Hannah, né, temos aqui um problema. Eu sou mais, por incrível que pareça, mais poupado. Ou não? Geralmente a mulher gasta mais, né? Mas há coisas, veja bem, há coisas que eu adquiri, que eu comprei, se não fosse a Hannah, eu não teria comprado. Mas há coisas também que ela não comprou, que deixou de comprar, se não fosse eu, ela teria comprado. E isso é fundamental perceber isso, essa diferença. Ela ajuda a avançar e também a manter uma posição
de racionalidade. Quando eu entendo isso e eu valorizo isso, e antes pelo contrário, em vez de eu fugir dessa situação, em vez de eu repugnar essa situação, não, eu enfrento, eu tenho um diálogo, eu tenho uma conversa saudável, eu abro o coração, eu não fico ali igual criança imoada e não falo, as coisas fluem. Então, é engraçado, eu estou dando o exemplo do dinheiro, porque é um dos pontos mais sensíveis, porque um gasta, a outra gasta. Um fez, gastou 100, a outra pessoa vai querer, a outra não entenda, não é a mulher, é outra pessoa. Uma pessoa gasta, a outra vai querer gastar o mesmo tanto. Uma pessoa faz, o outro vai querer fazer igual. E isso pode notar que um reino dividido, ele não prospera. Um reino dividido, ele não avança. Então, será que não há áreas na nossa vida que está dividido? Ai, pode aparentemente estar unido, mas não há diálogo, está dividido. Não há eh comunicação, está dividido. Não há alinhamento, está dividido. Um quer ir pela direita, o outro quer ir pela esquerda, está dividido. Não prospera, é perda de tempo, perda de energia, perda de recursos. Escreva aí, aliança, alinhamento. Ai, meu Deus. E isso, nós estamos aqui, às vezes, a falar de coisas até engraçadas, né, porque um quer comprar, o outro quer poupar e etcétera, mas, na realidade, muitos casais, a área financeira, a parte financeira, tem destruído muitas relações, por falta de simplesmente comunicação, alinhamento e diálogo. Ok? O diálogo é para eu conversar, conversar, alinhamos pensamentos, alinhamos direção. A comunicação é no caminho eu comunico. Olha, atenção a isso, atenção aquilo. São coisas pequenas, mas necessárias e fundamentais. Olha, estou aqui, estou fazer isso. O que que acha? O que que não acha e tal. Entende? Se não houver isso, esse diálogo, a alimentação diária deste diálogo através de pequenas comunicações pode correr muito mal, ok? Exatamente. Alinhamento, aliança, isso é fundamental. Então, sabendo disso, eu vou aproveitar esses pontos fortes, esses pontos, ou estas diferenças e vou, usufruir disso como um benefício e não como um malefício. Imagina, há coisas que eu, como eu disse, eu não compraria. Por quê? Porque eu acho caro, mas por causa da Hannah, ela vai e ajuda-me a romper essa crença ou essa barreira, ou essa limitação que eu tenho. E eu vou e adquiro, que são coisas boas. Imagina, eu não ligo para roupa, eu não ligo. Eu compro um calçado tanto de 20, 30, 40 euros, como eu compro outro tipo de calçado e para mim é igual. Só que há diferenças entre por exemplo, um calçado de 20 euros e um calçado de 100 euros. Sim ou não? Há diferenças. Nós olharmos bem e tivermos o cuidado de buscar e procurar, tem diferenças. Só que o que que acontece? Eu uso, às vezes, calçado de 20 euros, as pessoas passam assim, olha, e elas pensam: "Nossa, comprou isso, não sei o", e eu comprei ali numa loja simples, às vezes até no chinês. Qual o problema? Porque aquilo é coisas, eu gostei, eu compro, entende? Só que as pessoas às vezes pensam: "Nossa, é tão caro e não sei o quê", e eu aprendi que é você que dá valor às coisas. Mas eu também não compraria outras coisas de valor e aprendi a investir em coisas que dá conforto, se não fosse ela. Então, isso é importante. Agora, o contrário, não é? Ela às vezes quer comprar coisas que eu acho que são desnecessárias, e eu vou e puxo o travão. Então, essa diferença ajuda a construir, a desenvolver e a crescer. Sem isso, o que que acontece? Eu não teria esta capacidade. Por que que tem essas diferenças? Para gerar uma coisa chamada maturidade. Então, estas diferenças na vida das pessoas
gera uma coisa chamada maturidade. E quando eu torno-me uma pessoa madura, uma pessoa que tem capacidade de compreensão, de suportar o outro, as coisas começam a ter mais sabor, mais sentido e muito mais propósito. Sem essa maturidade, não tem como eu desfrutar da vida. Porque eu vou tornar aquela criança ainda emburrada, aquela criança ainda que não entende, que chora, que lamenta, que reclama o dia todo. Não, mas quando eu vejo que eu não posso mudar, vejo que as diferenças, na verdade, não é um ponto negativo, é um ponto positivo. Nós só temos que alinhar e definir funções. Você faz isso, eu faço aquilo. Você faz essa parte, eu faço esta outra. E aí a soma é uma soma que multiplica, não uma divisão que diminui. Bingo! A nossa vida, ela passa a ter propósito. E aí sim, passa a ser prazerosa, porque toda coisa maturada, ela tem mais sabor. Toda coisa imaturada tem muito menos sabor, é azedo e é complicado. Então, a maturidade gera harmonia. Harmonia. Então, alinhamento, aliança, alinhamento, harmonia. Quando eu entendo isso, bingo, as coisas mudam. Vocês que estão aí, eu sei que às vezes há desafios, não é? Dentro do lar, dentro da casa, que nós enfrentamos. Há coisas difíceis, tanto a nível do casal como a nível familiar, de filhos que crescem e desenvolvem. Então você tem que entender que há fases, há, há perfis, há ferramentas, há diferenças, mas que nós podemos somar, mas tudo isso tem fase. Então, existe a fase da imaturidade. Eu tenho que chegar à fase da maturidade. É normal um casal, não é uma família recém-formada, um casal recém-casado, ou seja, ele não consegue ter maturidade de um dia para o outro. Mas o ponto-chave aqui, o preocupante não é ser imaturo, é não ter a flexibilidade ou a capacidade de adaptação. Se eu entro num relacionamento querendo que o outro seja como eu, pense como eu, fale como eu, não dá. Eu vou adquirir pequenas coisas, eu vou adquirir partes da pessoa, vou até pensar coisas como ela, até falar coisas como ela, parecido com ela, mas não posso ser ela, senão eu vou anular a minha vida, a minha identidade. Então, isso não é o problema é não entender que o caminho é em direção à maturidade. Então, quando eu entendo isso, não há problema. Então, por que eu estou a dizer isso? Porque há fases na vida, não é? Ou seja, tenho uma fase da imaturidade, tem a fase da desorganização total, porque essa imaturidade gera frustração, gera discussões, geram problemas, desafios e aquele choque, não é? Por isso que Provérbios diz assim: ferro se afia com ferro. Não é? Eu quero encontrar aqui, exatamente. Provérbios 27:17 diz assim: assim como o ferro afia com ferro, assim o homem afia com seu companheiro. Ou seja, as pessoas afia-se com pessoas. Então, por que que desafiar? Porque quando eu tenho uma ferramenta afiada, ela passa a ter um propósito, um objetivo e não ser utilizada de qualquer forma. Eu tenho que utilizar com cuidado. Então, há ciclos. O ciclo da imaturidade, o ciclo da confusão, o ciclo da maturidade. E aí sim, aqui é o objetivo principal. Quando eu agarro isso, minha vida muda. Vai ser muito melhor, vai ser muito mais prazeroso. Então, identidade é uma coisa, igualdade é outra. A maturidade é o objetivo, a imaturidade tem que ser só uma fase, ok? E o engraçado, não é, que essas diferenças é que faz você e nós crescermos para constituir o quê? Uma família, um lar, ainda que seja só o casal, forte, estruturado, porque dois constroem melhor do que um.
ou não? Constrói, se tiver o mesmo propósito. Agora, quando os 2 não estão alinhados, aí há essas desavenças. Então alinhe, um é forte, é bom numa coisa, ele que trata. Ela é forte noutra coisa, ela que trata. Senão vai haver esse problema. Então, essas diferenças é a ferramenta principal de crescimento. Se todos são iguais, ninguém evolui, ninguém cresce. Sim ou não? O que mais? Para fechar, nós temos que entender que a família como um todo, e sabendo dessas diferenças, eu tenho que proteger. Por quê? Porque não é fácil enfrentar as diferenças. Eu sei que tem pessoas que estão a ouvir, tá até às vezes pensando situações que passaram, que viveram, que foram situações difíceis, situações chatas, porque a pessoa deveria ter ouvido você, não é? Ou seja, se ela tivesse me ouvido, eu não teria passado por isso e por aquilo. Eu sei o quanto isso é chato, porque eu já vivi também na pele essas situações dentro da minha casa, do meu lar, ou da minha família antes, não é? E eu sei o que é não ouvir, não haver diálogo, não haver comunicação. E pode haver muito revés, muita perda, muito dano. Só que eu quero que você entenda que uma família com propósito não é uma família perfeita. Que essas situações que vivemos, elas são situações que são experiências para nós crescermos. Aí eu sei o que vocês vão perguntar. Raniel, isso é para crescer, mas é para crescer a vida toda? Porque isso farta de repetir. A pessoa repete a coisa, o mesmo erro sempre. E eu pergunto, e a sua reação é a mesma sempre? A sua, a sua posição é a mesma sempre? De incompreensão, de ficar falando do passado a vida toda? Não leva a mal eu falar assim, parece chato, né, e um pouco intrusivo, mas se você fala do passado a vida toda, não tem como você, construir o presente para um futuro melhor, porque só fica falando dos erros do passado. Então, eu tenho que mudar a minha forma de reagir ou agir, senão eu vou ficar na mesmice. Eu já tive situações na minha família que, por causa de falta de diálogo, de erro, nós levamos mais de 20 anos para corrigir o erro. E eu agarrei aquilo e apliquei já no meu lar, ou seja, para não acontecer isso. Eu vi que a falta de diálogo é um problemão. E se eu me tranco, se eu não compreendo a outra pessoa, não ajudo, não apoio, eu vou estragar ainda mais o meu lar. E se eu ficar batendo na tecla do passado, do passado, do passado, não dá. Então, decisão. Eu quero que você decida ser feliz. Decida ser feliz. Se ficar falando, não muda nada. Se ficar nhenhenhenhenhenhen, não vai mudar. Então, espera, acabou, vou mudar a minha posição, vou mudar a minha forma de pensar, porque ninguém muda ninguém. Escreve aí, ninguém muda ninguém. Quando eu entendo isso, bingo, as as diferenças, elas podem tornar mais suaves. As frustrações podem desaparecer, porque eu passo agora a apostar mais em mim, eu passo agora a apostar mais nos pontos fortes e as coisas mudam. Fundamental, é fundamental, fundamental tomarmos uma posição. E às vezes o que incomoda o outro, ou o que incomoda a mim, pode ser exatamente o que eu preciso para crescer. Exatamente o que eu preciso para crescer. Eu disse ontem, eu não gosto muito
de festa, de coisa, porque a Hannah faz demasiado. Porque ela gosta, e gosta, e gosta de estar ali, e de cozinhar, e de fazer as coisas, só que é demasiado. Aí, o que eu fiz? Eu agarro naquilo que é um problema para mim, embora então fazer a festa. Nós fizemos a festa de renovação de votos. Quem deu a ideia fui eu. Então, ou seja, eu agarro no que a outra pessoa quer para alinhar propósito, para alinhar objetivos, para alinhar projetos, sonhos para o benefício mútuo. E quem faz isso é sábio, ou seja, você tem que ser sábio. A sabedoria, ela é mais poderosa do que as armas de guerra, ou seja, é mais poderosa do que a força. Você se vai pela força, vai cansar. Se vai ali pela querendo brigar, vai cansar. Mas se você utiliza recursos que possam ser alinhados, bingo. Então, elogie mais, seja mais simpático, seja mais empático, coloca realmente no lugar do outro e fala: "Deixa eu pensar e ver como ele vê, como ele pensa". "Ah, eu não consigo, é demais". Mas se você tivesse vivido o que ele viveu, o que ela viveu, você compreenderia mais. Então não adianta, não tem outra forma. Eu não mudo, se eu não mudo, sou eu que tenho que mudar. Eu mudando, os resultados mudam. Bingo! É isso aí. A Nando tá rindo, né? Fernando tá rindo. Bom dia, Fagner, a Geraldina, quem mais? A Ilza, bom dia a todos vocês. O Rosinei, a Gleice, todos vocês sejam bem-vindos. É isso aí, nós vamos fechar então essa live. Amanhã eu quero falar dos 3 estágios do casamento. Tem um texto que diz assim, ó: "Portanto, o homem unir-se-á à sua mulher, deixará o pai e a mãe e tornar-se-á uma só carne". Amanhã eu quero mostrar para vocês essas fases, esses ciclos, que também são ciclos que nós devemos entender. E eu quero que você saiba em que ciclo você está. Se está na fase inicial, na fase intermédia ou já está na fase perfeita ou avançada, porque tudo tem níveis: bom, agradável e perfeito. E quando eu entendo que eu tenho que tornar maduro, ter um lar maduro para ter um lar com propósito, a minha mentalidade, a minha vida muda, porque em vez de ser perda de energia, começa a ser um quartel-general, começa a ser um local de conforto, de descanso, de renovo, para eu partir e continuar na batalha com os objetivos e com os projetos, ok? Eu desejo a todos vocês um dia de bênção, de vitória, que você possa ver o que ninguém vê, fazer o que ninguém faz, ter um lar que ninguém tem, ter um legado que ninguém tem e ter a capacidade de mudar como ninguém muda. E para isso eu tenho que ser humilde e compreender que começa por mim, não pelo outro, ok? Um grande abraço, até amanhã, que Deus te abençoe, te guarde, multiplique as bênçãos dele sobre a sua vida. É o que eu desejo do fundo do coração. Bye, bye.